Muito bom dia, gente. Bom ter você aqui. Que bom que a gente pode se encontrar mesmo à distância e poder compartilhar sobre a palavra de Deus, cantar algumas canções. Para você que é da comunidade, você recebeu os recados diante essa crise de epidemia que a gente está passando. Por precaução, a gente cancelou nossos encontros públicos, mas nós estamos aqui nos encontrando virtualmente para a gente poder dar continuidade àquilo que Deus tem conversado e falado conosco nesse tempo, né? Nós estamos nessa série O Seu Lugar no Mundo e é sobre isso que a gente vai tratar ainda um pouco nessa manhã. Mas eu queria que você parasse alguns instantes aí nesse momento. Às vezes a gente está em casa com a correria, que você pudesse concentrar a sua mente, o seu coração, acalmar agora, para que você pudesse viver esse momento aqui com reverência, entendendo e recebendo a presença de Deus na sua vida. É muito importante a gente parar alguns instantes nessa hora. Eu queria dar alguns segundinhos e eu quero orar com você. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti por esse dia, por essa manhã, tarde ou noite. Agradecemos por cada vida que possa estar assistindo esse vídeo e participando desse encontro. Obrigado, Senhor. Obrigado porque é o Senhor que nos dá vida. Obrigado porque é o Senhor que cuida de nós, cuida do nosso coração, nos escolheu, nos chamou. E se nós podemos estar aqui compartilhando da sua palavra, é porque o Senhor nos dá essa oportunidade. Senhor, nós colocamos nosso coração diante de Ti, pedimos perdão de nossos pecados, nossas falhas, limpa o nosso coração, restaura a nossa vida, cura, ó Deus, as nossas dores, nossas enfermidades, sara o nosso coração, ó Deus, a nossa dor da alma. Enfim, eu não sei o que cada um pode estar sentindo nesse momento, mas nós cremos, ó Pai, que a Sua presença, ela restaura a nossa vida, restaura o nosso ser. Sua presença nos dá direção a encontrar o nosso lugar no mundo, direção a influenciar com Sua graça, com Seu amor, onde a gente vai, onde a gente passe. Obrigado por essa manhã, obrigado por a gente ter essa oportunidade, ó Deus, mesmo distante, virtualmente, poder compartilhar do Seu imensurável e incondicional amor. Que o Senhor receba, ó Pai, como forma de gratidão, adoração, nossas canções, que o Senhor possa falar ao nosso coração através da Sua palavra. Nós paramos esses instantes para ouvir a Tua voz, estar atento ao Seu coração. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Queria te convidar a cantar algumas canções comigo. Sobre nós e através de nós, seja feita a Tua vontade. Nos ensine a Te imitar, por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração, tudo em Ti, para Ti. Venha sobre nós Teu reino, faz brilhar em nós a Tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Silêncio ou perigo, essa calma, paz e abrigo, és amor em ação, esperança e a canção dos que choram, és consolo, e dos famintos
casa sobre o monte. Que as nossas obras mostrem o mover da tua mão, como o sal que dá sabor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, vamos juntos, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Venha sobre nós, venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Senhor, que nós possamos encontrar o nosso lugar no mundo, que a gente possa encontrar o nosso propósito, que o nosso propósito possa de alguma forma exercer influência, ó Deus, onde nós passarmos, onde nós estivermos. Nos dê direção, nos ajude, em nome de Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Fazemos essa oração, dizer isso. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida adora.
eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Queria te convidar a orar comigo nessa hora, para a gente orar por esse momento que nós vivemos em nosso país. É um momento de medo, alguns até de pânico, mas que a gente possa colocar o nosso coração diante do Senhor e colocar a nossa nação diante do Senhor, o mundo diante do Senhor. E sobre essa pandemia, essa crise, essa doença que pode atingir e que a gente até então não tem cura, que a gente possa orar por isso, para que Deus dê sabedoria para os médicos, para que Deus dê sabedoria para pessoas criarem meios para que possa curar, para que essa doença possa acabar o mais rápido possível, que Deus possa entrar com providência. Eu queria orar com você nesse momento. Senhor, nós oramos, ó Pai, por todas as nações e pela nossa nação, pela nossa cidade, pelo momento que passamos, ó Pai, em relação ao coronavírus. Muitos estão com medo, angustiados, em pânico, diante daquilo que pode atingir, diante de uma doença que nós não temos controle. E isso tem afetado as nossas vidas, ó Pai. Como resultado, a gente está aqui nessa manhã, clamando ao Senhor diante disso que nós estamos passando. E o que a gente pede, ó Deus, é que o Senhor possa entrar com a sua providência. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa primeiro cuidar daqueles que foram atingidos por essa doença, aqueles que talvez morreram, ó Deus, e famílias que estão neste momento chorando por esses que perderam. Que o Senhor conforte esses corações, que o Senhor conforte essas famílias que perderam amigos, pais, filhos, enfim, pessoas tão amadas e importantes. Que o Senhor possa abraçá-los e eles se sentirem confortados pelo seu toque. A gente ora, Deus, por aqueles que talvez foram diagnosticados com essa doença, em qualquer lugar deste mundo, em nossa nação, na nossa região, perto de nós, em nossa cidade. Pai, que o Senhor possa curar, Senhor, em nome de Jesus. Cuidar dessas famílias, desses corações que estão angustiados nesse momento e dos médicos que estão ali lidando com essa situação ainda de pouco conhecimento. E a gente ora, Senhor, para que o Senhor possa, em nome de Jesus, ó Deus, fazer um milagre e que essa doença acabe logo, que o Senhor dê capacidade aos médicos, aos cientistas, aqueles que têm o dom para poder exercer a sua profissão e nela criar métodos, meios que possam trazer cura, ó Deus, diante desse vírus. E que o Senhor possa, ó Deus, acalmar o coração de nós, de cada pessoa, de cada vida que talvez esteja em pânico, com medo neste momento. Que talvez o vírus real não está nessa vida, mas talvez um medo, um pânico atingiu esse coração de uma tal forma que traz uma doença para a alma. Que o Senhor possa curar esse coração nessa hora. Que todos nós possamos entender, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor está à frente de tudo, sabe tudo, e que o Senhor possa nos dar direção, ó Deus, calma, tranquilidade diante desse momento que nós passamos. Que nós possamos, como igreja, revelar a sua graça, o seu amor diante de tudo isso, Pai, em nome de Jesus. E nós confiamos que a nossa vida está debaixo da sua vontade. Nós cremos no seu poder, nós cremos, ó Deus, no seu controle e colocamos nossa vida diante de Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, assim a gente ora e agradece. Amém. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos em um encontro um pouco diferente.
como já foi falado no início pelo Cariston. A gente, em virtude das questões, das prevenções à luz do coronavírus, a gente optou por termos esse encontro um pouco diferente, mas com a mesma reverência, com a mesma certeza de que Deus está cuidando da gente, está falando com a gente. E nesse sentido, eu queria convidar você a pensar comigo no que a gente vem falando ao longo das últimas semanas. A gente vem falando sobre essa série, esse tema, o seu lugar no mundo, o seu lugar no mundo. Nós precisamos descobrir qual é o nosso lugar no mundo. Por quê? Porque a coisa mais importante nessa vida é nós termos propósito para a nossa história, não é verdade? Eu acho que quando a gente vive uma vida, por mais que você conquiste algumas coisas importantes, mas sem propósito, a vida se torna vazia e sem sentido. Mark Twain disse que nós temos 2 dias importantes na nossa história. O primeiro é o dia que a gente nasce. O segundo é o dia que a gente descobre por que a gente nasceu. Então é muito importante que nós tenhamos essa convicção e nessa série de mensagens a gente tem falado sobre isso. Hoje, especialmente, a gente vai falar sobre exercer influência, descobrir o nosso lugar no mundo a partir de nós exercermos influência na história, na sociedade onde estamos inseridos. Nesse sentido, a gente vem falando ao longo das últimas semanas que a nossa vida, a sua vida, a minha e a sua história, com certeza, ela é uma busca interminável pelo quê? Invariavelmente por felicidade, por dinheiro, por reconhecimento. Em diferentes momentos da nossa história, nós corremos atrás de felicidade. Em diferentes momentos da nossa vida, dependendo da nossa idade, do momento no qual você está vivendo, qual você esteja vivendo, você corre atrás de dinheiro ou de reconhecimento. A Richard Foster, em seu livro Sexo, Dinheiro e Poder, aborda essa questão e ele traz para a gente essa luta, essa incessante busca que o ser humano tem por sexo, dinheiro e poder, ou, em nossas palavras, por felicidade, por prosperidade, por reconhecimento. Por que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente busca sentido na nossa vida. Talvez você busque sentido na sua história a partir do dinheiro. Então você tenta ser uma pessoa próspera, trabalhar muito, acordar muito cedo, dormir tarde, trabalhar o máximo que você puder, ter 2, 3 empregos, para que você chegue lá, para que você se sinta realizado. Talvez você opte por ser reconhecido, a sua busca, sua luta diária por ser reconhecido, uma pessoa reconhecida na sua área como um bom profissional, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, e você vai fazer o que for preciso, pisar em quem for preciso para chegar lá. Ou talvez a sua luta seja por prazer, por felicidade, por viajar muito, por ter sensações e experiências que façam com que a sua vida seja única. E quando isso acontece, a gente faz uma pergunta: o que eu preciso fazer para chegar lá? O que eu preciso fazer para adquirir mais dinheiro e ser feliz? O que eu preciso fazer para ter as melhores experiências, para eu conquistar as riquezas, os bens que essa terra pode me proporcionar, para que de fato eu tenha significado na minha história? O que eu preciso fazer para que eu seja reconhecido? Porque no fundo eu quero ser respeitado. Alasdair MacIntyre, um filósofo britânico, vai dizer que antes de eu responder a pergunta o que eu devo fazer, eu preciso responder a uma pergunta anterior: de que história eu faço parte? Eu faço essa pergunta para você que está na sua casa assistindo esse vídeo: de que história você faz parte? Antes de você dizer o que você deve fazer para chegar lá, onde você quer chegar, eu pergunto para você: de que história você faz parte? Nós precisamos fazer parte de uma história para que a nossa vida tenha propósito, para que a nossa história tenha significado. Nós precisamos fazer parte de uma história. Agora, como a gente faz isso? Como você pode fazer parte de uma história com significado e com sentido? Nesse sentido, eu quero convidar você a olhar comigo para a sabedoria bíblica. A sabedoria bíblica nos ensina a encontrarmos lugar na história, também por meio de exercermos a nossa influência onde estamos inseridos. Eu quero convidar você
a olhar comigo para a sabedoria bíblica no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 32 ao versículo 37. Primeiramente, esse trecho ele vai ensinar para a gente uma coisa muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é: a sua influência tem a ver com quem você é e não com o que você faz. Lembre-se, a sua influência tem a ver com quem você é e não com o que você faz. Esse texto e os textos que a gente vai ler aqui dizem respeito à história de um homem que não é central na Bíblia. Você não lembra dele talvez como um dos personagens principais, mas que tem uma história fantástica que pode ensinar para a gente como nós podemos também encontrar o nosso lugar na história, exercendo influência. O texto diz assim, capítulo 4 de Atos, a partir do verso 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Até aqui, Lucas vem contando para a gente como era a vida da comunidade cristã naquele momento da história. Mas agora, no versículo 36, ele detalha um pouquinho, ele conta para a gente a respeito de uma pessoa. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Lembre-se que você é mais importante do que o que você faz. O que acontece aqui? O texto reconhece para a gente o jeito que as pessoas viviam, como elas compartilhavam. O texto vai dizer que ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. O texto está dizendo que eles tinham um estilo de vida extremamente dedicado uns aos outros. Mas especialmente Lucas está destacando para a gente que José era conhecido como Barnabé, que significa encorajador. E essa pessoa, Barnabé, ele vende um campo que possuía, ele traz o dinheiro e coloca aos pés dos apóstolos. Você pode ser conhecido por várias coisas que você faz. Você pode escolher ser conhecido por diversas maneiras. Você pode dedicar-se para que seja conhecido pela sociedade, pelos amigos do trabalho, da faculdade, dos seus vizinhos e familiares, de determinadas formas. José, o texto diz que ele era um levita. Quando os levitas no primeiro século, o historiador Flávio Joséfo vai dizer que eles tinham bens e eles tinham educação, eles eram pessoas polidas para a sua época. E talvez José ou Barnabé, a gente vai chamar ele de Barnabé, Barnabé poderia ter sido reconhecido por ser uma pessoa rica, por ser uma pessoa abastada, por ser uma pessoa educada, uma pessoa culta. Mas é interessante que o texto vai dizer para a gente que os apóstolos deram o nome de Barnabé para ele. Ou seja, apelidaram, né? Na nossa cultura brasileira, isso é muito comum, você dá um apelido para alguém pelo que essa pessoa faz, pelo que a pessoa deixa de fazer, por características que de certa forma identificam determinada pessoa. Os apóstolos identificaram em Barnabé essa característica e passaram a chamá-lo, em vez de José por seu nome, passaram a chamá-lo de Barnabé, de encorajador. Possivelmente Barnabé fosse essa pessoa encorajadora, capaz de encorajar as pessoas que estavam à sua volta. É interessante que eu gostaria que você atentasse para o capítulo 4, versículo 32 e 36,
que esse é um momento, gente, onde os holofotes estão acesos, sabe? Quando várias pessoas estão trazendo seus bens, como você pode ver no texto, não havia pessoas necessitadas, pois os que possuíam terras e casas as vendiam. Então imaginem a cena, muita gente trazendo dinheiro, valores referente à venda de bens. Possivelmente nesse momento muita gente trouxe até com a motivação errada. Possivelmente muita gente se envolveu com essas vendas e de repente depois não se tornou necessariamente um discípulo, uma discípula de Jesus compromissado, compromissada. Mas é interessante que mesmo nesse momento a gente olha aqui para Barnabé e a gente percebe que Barnabé ele não é reconhecido necessariamente pelo fato dele ter vendido um campo que possuía, mas ele é reconhecido pelos amigos, pelos apóstolos, por ser um encorajador. Então, nesse sentido, eu quero lembrar você, a sua influência tem a ver com quem você é e não com o que você faz. Talvez você tenha um certo complexo, uma dificuldade com o seu momento histórico ou com a sua história de modo geral, porque você não se tornou quem você gostaria de ser, você não se tornou o profissional que você gostaria de ter se tornado, você não se tornou o pai, a mãe que você gostaria de ser, mas eu quero lembrar você, a sua influência não é diante daquilo que você faz, a sua influência diz respeito a quem você de fato é. Agora, será que Barnabé ele era essa pessoa encorajadora apenas com os holofotes acesos? Apenas porque todo mundo estava trazendo, então ele também quis trazer um valor, o dinheiro referente à venda de um campo e colocar aos pés dos apóstolos, porque senão iam falar alguma coisa dele. Nesse momento aqui de Atos, a gente ainda não sabe, a gente precisa dar sequência no texto para a gente entender. Então, nesse sentido, eu quero destacar com você a segunda coisa nessa meditação, que é quem você é em todos os lugares e situações. Lembre-se disso, quem você é em todos os lugares e situações. Muitas vezes nós queremos construir uma persona, um ethos, ou seja, quem a gente gostaria de ser. E a gente constrói essa persona e a gente mostra essa persona, este Carlos, este você, para as pessoas, porque você quer, na verdade, construir uma imagem a respeito de você. Então você, diante dos amigos do trabalho, quando você sai para jantar com amigos, com sua esposa, com seu esposo, com sua família, ou com seus familiares e amigos, você simplesmente constrói essa pessoa e você faz questão de apresentá-la aos seus amigos, aos seus familiares, trabalho, vizinhos. Mas a sua influência não diz respeito a quem você quer ser. A sua influência diz respeito a quem você é em todos os lugares e situações. É interessante que a gente vai encontrar isso aqui na vida de Barnabé, no capítulo 11 de Atos. Se você estiver acompanhando aí com a sua Bíblia, vá um pouquinho mais adiante. No capítulo 11 de Atos, versículos 19 a 26, o texto vai contar para a gente, Lucas está dizendo que a igreja ela começa a expandir a sua atuação e ela chega até Antioquia, e olha o que acontece. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso, procurou Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia.
os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Se no capítulo 4 a gente fica em dúvida a respeito das motivações de Barnabé, será que ele de fato é essa pessoa encorajadora o tempo todo? Aqui no capítulo 11 essas motivações ficam claras e a gente descobre que quem nós somos em todas as situações e lugares. Lembre-se disso, quem você é em qualquer situação e lugar. É interessante porque em Jerusalém havia uma perseguição. Por quê? Porque no capítulo 8 a gente vai ver a morte de Estevão, um relato a respeito da morte de Estevão. E após a morte de Estevão, o apedrejamento do diácono Estevão, nós percebemos a partir do texto que existe uma perseguição aos cristãos, aos discípulos e às discípulas de Jesus. Então há uma grande dispersão. E alguns discípulos, então, eles se dirigem a vários lugares, dentre eles a Antioquia. Mas é interessante que Barnabé, ele não vai primeiramente, ele fica no lugar da perseguição. Interessante, aparentemente Barnabé não tem medo da perseguição, ele não quer um lugar mais tranquilo, um lugar mais confortável, a zona de segurança, ele permanece em Jerusalém, onde há grande perseguição. Mas quando chega a notícia de que a mão do Senhor está com aqueles que já foram para Antioquia e para outros lugares, as notícias chegam até a igreja em Jerusalém e eles enviam Barnabé a Antioquia. E o texto conta pra gente que o que a gente é em toda e qualquer situação, porque Barnabé chegando lá, vendo a graça de Deus, ele fica alegre e ele os anima, ele os encoraja a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Sabe por que Barnabé faz isso? Porque Barnabé faz aquilo que ele sabe fazer. Barnabé é aquilo que ele é em todos os lugares, um encorajador. Essa palavra para encorajador, em outras versões, está exortador ou exortação, filho da exortação ou filho da consolação. Mas todas as expressões elas têm o sentido de ânimo, de encorajamento. Nesse sentido, eu quero pensar com você em como você tem construído, tem desenvolvido a sua história como discípulo, discípula de Jesus. Talvez você que esteja vendo esse vídeo consegue até construir uma persona a quem você gostaria de ser em ambientes religiosos. Aos domingos, quando você entra dentro de uma comunidade cristã, ou de repente quando as pessoas estão reunidas no seu ambiente de trabalho, tem muita gente, então você consegue manter uma pose e ser quem você gostaria de ser. Mas é interessante porque você não consegue ser quem você gostaria de ser o tempo todo, forçando palavras, forçando ações, forçando atitudes daquilo que você não necessariamente é. Uma hora, quem você de fato é aparece, não é verdade? Uma hora, quem você de fato é e as dificuldades que você tenta esconder a respeito de você, uma hora essas coisas aparecem. Mas é muito especial quando a gente consegue ser aquilo que a gente é em todos os lugares, em todas as situações, e a gente fica feliz com quem a gente é. Barnabé, ele não aparece tanto no livro de Atos e no Novo Testamento como Paulo, por exemplo, que é o grande nome no Novo Testamento, tirando o nome do Senhor Jesus Cristo. No entanto, Barnabé, ele é reconhecido por quem de fato ele é, um encorajador. Ele foi apelidado dessa maneira porque ele é um encorajador. E aqui não fica dúvidas, aqui os holofotes estão apagados. Se no capítulo 4 todos os holofotes estão acesos, todas as pessoas estão trazendo os seus bens, o dinheiro dos bens aos pés dos apóstolos, aqui os holofotes estão apagados, porque em Jerusalém há perseguição. E quem está na Antioquia, talvez fossem poucas pessoas. Barnabé não tem ninguém prestando atenção nele. Barnabé não tem ninguém tirando foto de Barnabé, ninguém tirando selfies de Barnabé à medida que ele trabalha na Antioquia, não. Mas o que ele faz? Ele faz com a convicção e com a certeza que ele faz em todos os lugares e situações, porque é quem de fato ele é, um encorajador. Se você pudesse refletir nesse momento comigo, por qual motivo, por qual característica você tem sido conhecido, reconhecida
no seu ambiente de trabalho, pelos seus amigos, por seus familiares. Barnabé era reconhecido por ser um encorajador. E nós, discípulos e discípulas de Jesus em 2020, temos sido reconhecidos pelas pessoas por qual característica? O texto continua no versículo 25, eu queria destacar com você, 25 e 26, que é interessante porque em Antioquia as coisas estão indo bem, ok? As coisas estão indo bem, Barnabé está animando os discípulos de Jesus daquela cidade, e ele faz isso porque é quem ele sabe, é o que ele sabe fazer. Mas no versículo 25 diz que ele sai da Antioquia. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Gente, por que ele sai de Antioquia e vai a Tarso procurar Saulo? E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Sabe o que está acontecendo? Barnabé está sendo quem ele é em todos os lugares, em todas as situações. Ele chega e anima os discípulos e discípulas de Jesus em Antioquia, mas ele não se contenta com isso. Ele sai da Antioquia, vai até Tarso, uma viagem longa, cansativa. Ele vai até Tarso, ele chega até Saulo, ele chama Saulo para voltar a Antioquia, e na Antioquia, com os holofotes apagados, o texto diz que ele e Paulo, eles ensinam a muitos discípulos e discípulas de Jesus. Talvez nesse um ano de ensino não houve grandes incentivos, tapinhas nas costas, mas para Barnabé parece que isso não importa. Por quê? Porque o que ele é em todos os lugares e situações. Eu quero desafiar você a repensar a sua história, como você tem se comportado, gerido sua vida, suas atitudes, ações e pensamentos. Eu quero desafiar você a uma integridade semelhante à integridade de Barnabé, de ser uma pessoa íntegra, coerente, em todos os lugares e situações. Uma terceira coisa que eu queria destacar com você: seja sua melhor versão de si mesmo, mesmo com gente que não merece. Terceira coisa que eu queria destacar com você: seja a melhor versão de você mesmo, mesmo com gente que não merece. Nós vivemos no Brasil hoje um momento um tanto quanto delicado, que nós somos, de certa maneira, até encorajados, e existe uma licença para você nas redes sociais sentir um certo ódio por quem pensa diferente de você. A intolerância é por vezes até incentivada. A internet já chama isso de ódio do bem. Você pode odiar as pessoas de esquerda ou de direita que pensam diferente de você, e não tem problema, afinal de contas, essas pessoas merecem. Mas interessante, Barnabé também, ele mostra para a gente que exercer influência é também você ser a sua melhor versão, a melhor versão de si mesmo, com gente que não merece. No capítulo 15 de Atos, a partir do versículo 36, o texto diz o seguinte: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. O que acontece, meus irmãos, minhas irmãs? Por que houve esse desentendimento? Se a gente voltar um pouquinho, no capítulo 13, verso 13, quando Paulo está na Antioquia da Pisídia, o texto diz assim: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João Marcos, os deixou ali e voltou para Jerusalém. O texto não fala por que João Marcos os deixou ali e voltou para Jerusalém. Fato é que João Marcos abandonou a Paulo e a quem mais estava presente. E Paulo parece não ter engolido isso. Paulo não aceitou isso. Paulo não ele tinha as razões dele. Eu não quero dizer aqui que Paulo estava errado. Paulo tinha as razões dele. E se você olhar para
pano de fundo geral do que é o livro de Atos e todo o Novo Testamento, você vai perceber que a missão do povo de Deus cresceu mesmo a partir da divisão entre Paulo e Barnabé. Mas o que eu gostaria de destacar aqui é que João Marcos não merecia, de fato, que Barnabé brigasse por ele, se desentendesse por ele, e mais, se desentendesse com Paulo. A amizade de Barnabé e Paulo, a parceria dos dois é algo linda, é algo lindo, brilhante, maravilhoso dentro do livro de Atos. Lucas destaca em vários momentos dessa parceria que rendeu inúmeros frutos para o reino de Deus. Mas para Barnabé, mais importante do que a sua zona de conforto, mais importante do que caminhar e viajar com aquele que era o seu amigo, o seu parceiro na missão mais íntimo talvez, era ser a melhor versão dele, mesmo com João Marcos, que aparentemente não merecia. O texto diz pra gente que Paulo não achava prudente levá-lo, então por isso ele e Barnabé tiveram desentendimento. Lucas logo conclui: Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. O desentendimento dele com Paulo teve uma razão, um motivo: João Marcos. Quantas vezes, gente, você não esquece de algumas pessoas que fizeram mal para você? E fizeram mesmo. Não vamos nem entrar no mérito da questão de quem tem e não tem razão, mas quantas pessoas já fizeram mal para você, para sua família, para as pessoas que você ama, e essas coisas machucaram duramente o seu coração, a sua alma. E aí a gente parece que sente uma licença, um alvará, a gente tem esse documento nas mãos de que agora, a partir de agora eu posso tratar mal essa pessoa, a partir de agora eu posso odiar essa pessoa, a partir de agora eu posso ter tolerância zero com esse tipo de gente. Mas Barnabé, a partir da história dele a gente aprende que nós precisamos ser a nossa melhor versão de nós mesmos, mesmo com gente que não merece. Mesmo com gente que não merece. Nesse sentido, gente, talvez você pense assim: bom, ok, legal, mas eu não sou como Barnabé, eu não consigo destacar quem eu sou, eu fico baseando a minha vida, o meu sucesso a partir daquilo que eu faço. Eu não sou como Barnabé e eu não consigo ser a mesma pessoa em todos os lugares. E eu não sou como Barnabé, eu não consigo ser a melhor versão de mim mesmo com gente que não merece. Eu não sou como ele. Mas eu queria lembrar você que Barnabé era um pecador, pecador como eu, pecador, pecadora, como você que está assistindo esse vídeo. Barnabé não era mais especial do que a gente. Barnabé era uma pessoa também afetada pelo que acontece na história bíblica. A gente aprende em Gênesis 3, pelo que a Bíblia chama de queda ou pecado. Barnabé era uma pessoa falha, assim como a gente. Mas é interessante que, assim como Barnabé, eu e você não conseguimos mudar quem nós somos sozinhos. Talvez você tenha 20, 30, 40 anos tentando mudar algo dentro de você, uma estrutura dentro do seu coração, uma estrutura de pensamento dentro da sua mente, e você não tenha obtido sucesso. Eu quero dar uma notícia ruim para você nesse momento, neste vídeo. Você nunca vai ter sucesso sozinho. Você nunca vai mudar quem você é, suas estruturas de pensamento, esse amargor ou essa amargura, essa raiva que existe dentro do seu coração pelo que alguma pessoa fez com você na sua história. Sozinho, você jamais vai conseguir mudar. Mas você pode encontrar o seu lugar na história exercendo a sua influência, assim como Barnabé exerceu a sua influência na vida de inúmeras pessoas no início da igreja primitiva, a partir de um encontro transformador com a graça de Jesus. Eu quero convidar você a, concluindo, olhar comigo no capítulo 4, que a gente leu no começo. No capítulo 4, antes de Lucas contar para a gente a respeito de José, de Barnabé, conhecido como Barnabé, Lucas conta para a gente, no versículo 33 do capítulo 4, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus,
E grandiosa graça estava sobre todos eles. Grandiosa graça estava sobre todos os apóstolos. Grandiosa graça estava sobre Barnabé. Grandiosa graça estava sobre todos os discípulos e discípulas de Jesus neste momento tão fantástico da igreja. Grandiosa graça de Jesus está sobre mim e sobre você, sobre sua família, sobre sua vida, meu amigo, minha amiga. Encontrar o nosso lugar na história é reconhecer que somente a vida de Jesus e o poder do Espírito Santo pode fazer de nós a melhor versão de nós mesmos. Barnabé, ele foi a melhor versão dele mesmo e cuidou e influenciou gente que não merecia, como João Marcos. Mas a melhor versão de Barnabé não é um Barnabé melhorado. A melhor versão de Barnabé, ela é muito parecida com Jesus, o ser humano perfeito. Para concluir, eu quero contar uma história para você. Deus, quando ele criou todas as coisas, a gente vai descobrir isso em Gênesis 1 e 2. Deus cria as coisas de maneira perfeita. As desconexões, o caos, o sofrimento, o luto, a angústia não teriam espaço no mundo criado pelo Senhor. Quando Deus cria todas as coisas, no capítulo 1, no finalzinho, vai dizer que olha para tudo, ele olha para aquela sinfonia maravilhosa, ele diz que tudo era muito bom. Mas em Gênesis 3 houve alguma coisa saiu fora do sistema, quando nós, seres humanos, optamos por nos desconectarmos do Criador para termos a nossa autonomia, nossa própria lei. E quando a gente faz isso, nós experimentamos algo que a Bíblia chama de consequência do pecado, morte. E quando isso acontece, nós vivemos vidas sem propósito. Quando isso acontece, nós vivemos vidas sem sentido. Quando isso acontece, nós não conseguimos encontrar o nosso lugar na história. Talvez você que está vendo esse vídeo, talvez você lute incessantemente por propósito na sua vida. E você luta tentando encontrar prosperidade, tentando encontrar felicidade, tentando encontrar reconhecimento para você, para sua família, para o seu sobrenome, porque afinal de contas você quer chegar lá. Mas eu quero lembrar você, mais importante do que o que você faz, é a história a qual você pertence. E a história que nós pertencemos é a história de que, apesar dos pecados, apesar de nós termos nos desconectado do nosso Criador, apesar disso, Deus enviou seu Filho Jesus para entrar na história. E ele morreu na cruz por mim e por você, ele se entregou na cruz, ele derramou seu sangue, não para que eu e você simplesmente olhássemos para isso como mais uma história, um conto, uma lenda, não, mas para nos inserir dentro de uma grande história. Gente, nessa manhã eu estou compartilhando com vocês a história de Barnabé, mas não é da história de Barnabé que eu gostaria de destacar para você. A história de Barnabé ela é importante, mas ela é importante como a minha é importante, como a sua é importante. Mas a história de Barnabé é uma pequena história que está dentro da grande história, a grande história da redenção, a grande história que diz respeito a Jesus. O protagonista da grande história não é Barnabé, não é Paulo, não é Carlos, não é você, não é sua esposa, seu esposo, seu filho, seu pai, sua mãe. O grande protagonista da grande história da humanidade é Jesus Cristo. É o que ele fez na cruz, morrendo por nós, pagando por nossos pecados, pagando todos os nossos débitos e 3 dias depois ressuscitando para nos dar vida. E vida com sentido, com significado. Quando Jesus faz isso, essa grandiosa graça atinge os seus discípulos. A graça é o favor imerecido. Nós não merecemos. Nós não merecemos essa graça. O amor de Jesus eu não mereço, Barnabé não merecia, você com certeza não merece. Mas, a partir do encontro com essa graça maravilhosa e transformadora de Jesus, você pode exercer também a sua influência na história, assim como Barnabé influenciou. Você pode viver a partir daquilo que você é e não daquilo que você faz. Influenciar em todos os lugares e situações, mesmo gente que não merece. E quando você fizer isso, ainda que pareça um peso, uma dificuldade no momento, quando você fizer isso, você
encontrará o seu lugar no mundo. Porque a grandiosa graça de Jesus que estava sobre os discípulos também está sobre nossas vidas. Que Deus abençoe grandemente a sua história. Que nessa semana você possa refletir e ponderar na direção de encontrar o seu lugar no mundo, não de maneira passiva, mas de maneira ativa, influenciando as pessoas que estão ao seu redor. Que você também possa ser um encorajador, uma encorajadora em tempos difíceis, em tempos de coronavírus, em tempos de dificuldades que a gente vive. Seja um encorajador, seja daquelas que encorajam, que impulsionam, que animam, porque a grandiosa graça de Jesus que estava sobre Barnabé também está sobre você. Gostaria que você fechasse seus olhos, gostaria de orar com você. Deus de graça, muito obrigado por este momento tão simples, tão singelo, mas tão importante, onde nós podemos olhar para a sua sabedoria bíblica, aprendermos a respeito de Barnabé, aprendermos a respeito da graça maravilhosa de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela tecnologia, pela possibilidade que a gente tem de transmitir essa reflexão. Que o Senhor abençoe cada pessoa que estiver assistindo, Deus, e participando desse momento. E que essa mensagem, Deus, gere frutos, Deus, porque essa mensagem não está limitada a esse vídeo, porque o seu Espírito Santo pode convencer quem assistir em diferentes momentos, em diferentes horas do dia, em diferentes situações da vida. Deus, que nós possamos aprender, assim como Barnabé, após termos sido impactados por sua grandiosa graça, exercermos influência onde quer que estejamos, mesmo diante de gente, assim como nós, que não merece. Por favor, Deus, que o Senhor nos impulsione, nos encoraje a sermos encorajadores. Em tempos difíceis, em tempos de desencorajamento, que nós sejamos contraculturais e sejamos encorajadores. Faz isso, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. Agora para vocês, a graça, a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai e que a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de vocês, discípulos e discípulas de Jesus, onde quer que vocês estiverem e no tempo que vocês estiverem. Amém. Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente semana.